Reverendíssimo Padre Nilci, presidente desta celebração eucarística, irmãos e irmãs presentes nesta igreja matriz, se nós sairmos ao final desta Santa Missa, cravado em nosso coração, em nossa mente, uma palavra, já terá valido a pena. Que palavra é essa? Perdão. Toda a liturgia de hoje gira em torno do perdão. Na primeira leitura do livro do Eclesiástico, vai nos ser ensinado que a ira, o rancor, e a gente poderia acrescentar o ódio, o ressentimento, não são sentimentos bons. Ele diz, são detestáveis. São sentimentos que não convêm ao homem para a sua felicidade. Mostra-se, às vezes, a contradição que nós praticamos quando chegamos diante de Deus e pedimos, como este devedor do Evangelho, o perdão dos nossos pecados. E ao sairmos da igreja, não perdoamos o primeiro que nós encontramos. Ou se chegamos em casa, já chega chutando o cachorro, ofendendo, falando palavrão. Então esta é a contradição. E às vezes nós acreditamos o sofrimento que às vezes temos, à vontade de Deus. E eu digo que às vezes não. Muitos dos nossos sofrimentos são consequências das nossas atitudes. Existe uma outra passagem da Bíblia Sagrada que diz: o salário do pecado é a morte. Então, às vezes, nós estamos colhendo aquilo que plantamos, e Deus não se contradiz. Quando se fala a respeito das consequências, então, do pecado, eu quero pegar esse fio da liturgia. As consequências da falta de perdão. Queria que vocês prestassem bem atenção, mas muita atenção, porque a falta de perdão é algo que causa doença. E talvez você esteja doente e não está sabendo que é por causa da falta de perdão. E traz doenças físicas, traz doenças psíquicas, psicológicas, e traz doenças espirituais. Quando eu falo da falta de perdão, trazer doenças físicas, nós poderíamos enumerar algumas delas, como por exemplo, a pressão arterial, ou sobe ou desce, dependendo do teu estágio de raiva, de ira, de ódio. Também o rancor, a ira e o ódio dá úlcera, porque o nosso corpo reage a tudo. Também dá dor de cabeça, mas não é dor de cabeça de preocupação, é de doer a cabeça mesmo. Doenças físicas. E a pior delas, pode dar câncer. Eu não estou dizendo que todo câncer seja culpa da falta de perdão, mas a falta de perdão pode dar câncer. Sabem por quê? Eu disse para vocês que o nosso corpo responde a tudo. Deus criou, ele é perfeito. Se você enfiar uma agulha na ponta do seu dedo, sabe o que vai acontecer? É um corpo estranho que está entrando, não é? Aqui vai sair um comando para que o exército de glóbulos vermelhos vá defender. Olha, está acontecendo alguma coisa naquele dedo, corre para lá. E eles vão para lá. Isso é no corpo inteiro. Por isso que surgem as inflamações. Porque são, às vezes, glóbulos vermelhos destruídos, ou células que eles destroem, malignas. E quando eu disse que dá câncer, porque a pessoa que às vezes
fica cultivando essa falta de perdão, cultivando o rancor, cultivando o ódio, ela cria toxinas. E essas toxinas vai fazer esse alerta ser disparado. Só que quando chega o exército lá para lutar contra as células cancerígenas, ele fala, essa aí é forte, nós não conseguimos não. Essa aí nós não vamos vencer, elas vão acabar com a gente. O que eles fazem? Eu não sei o nome técnico não, né? Mas é como se pegasse um plástico, uma coisa impermeável, e eles cercam e fecham tudo, aquelas toxinas ali dentro, para que elas não espalhem para o corpo. E ali, menor que um grão de arroz, mas está todo impermeabilizado pela defesa do corpo, ali está o embrião de um tumor. Porque as células estão vivas lá dentro, elas não espalham, mas elas crescem. É sério isso. Doenças físicas. Mas também a falta de perdão traz doenças psíquicas, psicológicas, como por exemplo, nós poderíamos aqui lembrar esgotamento cerebral, nós poderíamos dizer a insônia, a ansiedade, e o pior de tudo é que a ansiedade às vezes faz, tem gente quando fica ansioso começa a comer, aí começa a engordar, perde o sono, como eu disse, não consegue dormir, e o pior de tudo, leva às vezes a alguns estágios depressivos, depressão. Falta de perdão faz isso. E por fim, dentro da nossa liturgia o mais importante, as doenças espirituais. A falta de perdão principalmente nos afasta de Deus. Não é que Deus se afasta de nós é que nos afastamos de Deus. Existe uma outra passagem bíblica que vai dizer, se você tiver vindo aqui trazer a tua oferta, e você se lembrar que está devendo perdão para um irmão, se tiver brigado com o irmão, não dê oferta, volta lá, pede perdão primeiro, depois você vem trazer oferta. Tamanha importância que Deus dá para o perdão. E às vezes, esta falta de perdão que muitas pessoas trazem, elas pensam que é como que se eu bebesse veneno para você morrer. Porque quando você está cultivando essa falta de perdão dentro de você, você não está prejudicando a outra pessoa. Ela nem sabe o que você está pensando nela. Ela às vezes até já morreu, às vezes está morando em outra cidade, mas você está aqui remoendo. Você está prejudicando só você. E tomem cuidado, porque a raiva é algo simples, a raiva é instantânea, às vezes nem pecado não é. Porque a raiva é, de repente você está lá pregando alguma coisa, o martelo pega no dedo, não dá tempo, já falou o palavrão, é fechado no trânsito, já falou, já fez um sinal para o outro motorista. Então não foi voluntário, foi espontâneo. Agora, quando você começa a dar vitamina para a raiva, ou seja, a cultivá-la dentro de você, ela deixa de ser raiva, passa a ser ódio, passa a ser rancor, passa a ser ira, passa a ser ressentimento. E aí, o ressentimento, meus irmãos, a ira, faz a pessoa ficar cega. Ela fica com tanto sentimento de vingança, de querer prejudicar o outro, que ela é capaz de dizer, eu morro, mas você vai morrer também. Olha para você ver que absurdo que a pessoa chega. Eu morro, mas você vai morrer também. Então cuidado. Cuidado para não deixar ressecar o ressentimento, a ira, o rancor dentro do teu coração. Outra coisa, não pense que perdoar é esquecer. Tem muita gente que diz assim, mas eu não consigo perdoar. Por que não? Você não está querendo perdoar, você está querendo esquecer. Esquecer é amnésia, gente, é uma doença. Você não vai esquecer quando você perdoa. Toda vez que você vê aquela pessoa, você fala, foi ela que roubou meu marido, foi ele que roubou minha mulher, foi ela que fez fofoca e fez eu perder o emprego. Você vai lembrar toda vez que você vê, você não vai esquecer. Mas perdoar significa, você não tem sentimento de vingança contra ela, você não quer prejudicá-la, você não vai difamá-la. Então, ou seja,
Isso é perdoar, não é esquecer. Perdoar é aprender a aceitar o outro também nas suas limitações. Outra coisa, às vezes é fácil perdoar quem está longe, porque a gente não vê, né? Agora, perdoar quem está perto, que você cruza todo dia de manhã no corredor da tua casa, aí é mais difícil. Mas tem que perdoar. Peça a Deus a graça do perdão. Peça a Deus que você tenha um coração que possa ser cheio de amor para voltar a perdoar. Outra coisa, eu falei que perdoar não é esquecer. Mas isso não significa que você tem que ficar lembrando. Porque tem gente que perdoa, e às vezes faz 5, 10, 15 anos. Vamos pegar um exemplo, um casal, brigou lá há 20 anos atrás. Aí de repente hoje dá uma discussão, você pensa que eu esqueci lá atrás? E volta a lembrar tudo aquilo de novo, para que isso? Para com isso, já está enterrado, deixa enterrado lá. Não fica cavucando cova não. Se você perdoa, perdoa, acabou. Não tem que ficar jogando na cara da pessoa toda hora. Eu acho engraçado, por exemplo, às vezes está falando do evangelho de dinheiro, de pagamento. A pessoa às vezes está num aperto, precisou de uma ajuda financeira. Pediu lá para o irmão um dinheiro emprestado, o irmão emprestou o dinheiro. Aí depois a coisa inverteu. Quem estava precisando, estava apertado, era aquele que tinha ajudado lá atrás. E ele vai pedir para o outro. Só que, na verdade, o outro não tinha mesmo. Não é que ele não quisesse, ele não tinha. E ele olhou para a cara do irmão e falou assim, eu gostaria muito de ajudar. Você sempre me ajudou, mas eu não tenho. Ele olhou para a cara do outro e disse, não se sente sede de uma vez só. Porque lá atrás eu te emprestei. E agora, olha só essas coisas. Eu costumo dizer que tem certas frases que não são cristãs não, gente. Vocês param de falar isso, viu? Quando a gente fala de perdão, tem gente que é arrogante quando sabe que alguém tem que pedir perdão e usa uma expressão assim, vai ter que comer na minha mão. Vocês já escutaram essa expressão? Vai ter que comer na minha mão. Quer dizer, isso é arrogância. Ou tem aquele outro que diz assim, comigo bateu, levou. Comigo é tomar lá da cá. É um no cravo, dois na ferradura, não sei se é isso mesmo que fala. Está tudo errado isso. O cristão não é assim. A liturgia de hoje está nos mostrando, o cristão deve ser a pessoa do perdão. Outra coisa, para perdoar não se impõe condições. Você perdoa, perdoa. Tem preço o perdão. Você tem que pagar tanto para ser perdoado. É assim que funciona? Você vai chegar para o padre, confessa, pronto, acabou. Agora tem gente que impõe condições. Eu vou te perdoar, mas você nunca mais pisa aqui na minha casa. Que perdão que é esse? Nunca mais você passa na minha frente. Que raio de perdão que é esse? Você está tirando a pessoa da sua vida. Então, meus irmãos, também na oração do Pai Nosso, tem gente que se pensar bem não rezaria mais o Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se você não está perdoando, você está dizendo para Deus não te perdoar também. Você está dizendo do mesmo jeito, viu, Deus? Do mesmo jeito que eu perdoo os outros, você me perdoa. Então você não está perdoando, você está dizendo para Deus, não me perdoa. Olha a seriedade da oração do Pai Nosso. Peça, está com dificuldade? Peça o dom de Deus, o dom do Espírito Santo que vem em teu auxílio, que vem em teu socorro, para você poder perdoar. E hoje, ao sair da igreja, pensa nas pessoas que você tem que pedir perdão. Pensa nas pessoas que você tem que ir perdoar. Nem que a pessoa não aceite, mas você perdoa. Não deixa para amanhã. Eu lembrava aqui, ele pôs o livro aqui em cima, eu trouxe o folheto aqui. No folheto de vocês, na primeira leitura, no finalzinho da página que vira, está escrito lá, lembra-te do teu fim e deixa de odiar. Lembra, tu és pó, para o pó de voltar. Não fica não, fala assim, não, depois eu perdoo. Você não sabe se você vai ter amanhã. A hora que você sair da igreja aqui, se você encontrar a pessoa pessoalmente, já abraça, olha, ele mandou te pedir perdão pelo que eu fiz, me perdoa. Ou então, eu quero te perdoar
Ah, mas a pessoa não está aqui. Pega o celular, pega o Zap, está lá em São Paulo, está nos Estados Unidos, peça perdão por telefone, não tem problema não. Não deixa para amanhã, porque se você morrer hoje à noite, você vai levar isso. Essa falta de perdão. Quantas pessoas sofrem porque aquele que ela deveria perdoar, aquele que ela deveria pedir perdão, morreu e não deu tempo. Então não faça isso, não deixe isso acontecer contigo. E por fim, para concluir, nesta leitura da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo fala claramente, e é uma pergunta para você e para mim: para que você vive? E para que você morre? Você vive por causa do seu dinheiro? Você vive por causa da sua fama? Por causa do teu trabalho? Por causa do teu estudo? Não. Ele vai dizer, nós temos que viver para Deus, para podermos também morrer em Deus e para Deus. Como diz também o apóstolo Paulo, e que tem até a música que todo mundo canta: viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.